Quinta-feira, 20 de agosto. Seja bem-vindo ao TVU Jornal, primeira edição. E vamos aos destaques de hoje. Preconceito LGBT. Votuporanga recebe hoje um seminário para discutir ações que combatam a violência. Colesterol alto. Milhares de brasileiros convivem com a doença que não apresenta sintomas. Vamos mostrar como combater e prevenir este problema. Catarse. Memorial da Unifev recebe até o próximo dia 27 de agosto a exposição do artista plástico Fábio Bock Neto. O evento é aberto ao público. É agora, no TVU Jornal. Olá, boa tarde. Votuporanga vive um dia importante para a comunidade LGBT, de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Eles se reuniram em um seminário que foi realizado na Câmara Municipal para discutir ações que combatam a violência e o preconceito. A causa LGBT foi tema do primeiro seminário realizado em Votuporanga. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos, realizou o encontro com o tema Por um Brasil que criminalize a violência contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Votuporanga vivencia nesta manhã um marco histórico para a nossa cidade e de toda a região, com a realização desse primeiro seminário LGBT, porque nós sabemos que após esse seminário de pessoas com alto gabarito e grande capacitação de conhecimentos no ramo ao público LGBT, a gente acredita que o número de denúncias de preconceito contra as pessoas, o público LGBT na cidade, possa estar dando uma diminuída. Lideranças políticas, entre elas o prefeito Júnior Marão e o ex-deputado João Dado, o comandante da Polícia Militar, capitão Edson Fávero, e militantes falaram sobre os desafios atuais. Ministraram palestras dois representantes do GADA, Grupo de Amparo ao Doente de AIDS, de São José do Rio Preto, com experiência no debate da causa LGBT. A gente tem que fazer uma conscientização da população brasileira. Tudo aquilo que é diferente, a gente tem um preconceito e julgamento. É necessário o quê? Que realmente o que está na Constituição, com referência a todos nós, sujeitos de direitos civis, políticos, filosóficos, religiosos, que haja uma integração realmente para que toda pessoa, na sua singularidade, tenha garantido a sua dimensão de ser humano. A população precisa ser sensibilizada sobre os seus direitos e deveres, principalmente a população LGBT, de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Precisamos de mais união, respeito, para que possamos lutar pelos nossos direitos, que eles sejam reconhecidos pelos nossos gestores, pela sociedade. Eles citaram exemplos de preconceitos sofridos por homossexuais em São José do Rio Preto. A gente tem em Rio Preto um centro de direitos humanos para a pessoa LGBT. E assim, temos várias violações de direitos na área da saúde, da assistência, por exemplo, quando uma travesti ou uma transexual vai até a atenção básica por um atendimento e muitos profissionais não acolhem pelo nome social ou porventura se negam ao atendimento. No debate também foram lembrados os casos de violência e preconceitos registrados em Votuporanga por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Segundo o secretário, a sociedade ainda tem muito a se conscientizar com relação ao tratamento a essas pessoas.
Olha, é comum dentro da Secretaria de Direitos Humanos a gente receber denúncias de violações de direitos, de discriminação dentro de um espaço público, dentro de escolas, enfim, na comunidade em geral, e as pessoas acabam procurando os direitos humanos para fazer suas denúncias e posteriormente a gente faz uma investigação orientando todos a fazerem um boletim de ocorrência, para que a polícia possa estar dando continuidade no processo de investigação. Também palestrou no seminário o juiz Evandro Pelarim, que abordou o tema LGBT. No encerramento, um relato de 2 pessoas que irão expor os preconceitos e vitórias por integrarem o público LGBT. 2 pessoas foram presas depois de furtarem 2 estabelecimentos comerciais em Votuporanga. Em um dos casos, um jovem foi preso em flagrante quando furtava um climatizador de ar de uma indústria. Os mesmos policiais militares que participaram desta ocorrência também prenderam outro rapaz que tinha acabado de furtar R$ 63 de uma academia na região central da cidade. O jovem foi detido a poucos metros do local. Os 2 homens foram levados ao plantão policial. E agora as notícias que ganharam destaque na região noroeste paulista com Stephanie Barbará. Stephanie. Olá, Luciano, boa tarde. Um homem de 48 anos morreu em uma colisão entre carro e moto na tarde de ontem em Rio Preto. Segundo informações da Polícia Rodoviária, a vítima seguia em uma motocicleta quando foi atingida por um carro que cruzou a pista em um dos cruzamentos. As causas do acidente serão investigadas. Por causa do tempo seco, o número de queimadas na região noroeste paulista cresce nesta época do ano. Na terça-feira, o Corpo de Bombeiros de Rio Preto registrou 3 incêndios durante o dia na região. Para tentar diminuir os casos, a Defesa Civil começou uma campanha de prevenção na cidade, distribuindo panfletos e cartazes sobre o tema. 8 meses após ser preso em flagrante com 1 tonelada de carne bovina e suína abatidas clandestinamente, um homem morador de Cosmorama foi flagrado novamente e preso pela prática do mesmo crime na tarde de terça-feira. Segundo a Polícia Civil daquele município, outros indivíduos fazem parte dessa quadrilha e podem ser presos a qualquer momento. A Polícia Rodoviária Federal de Rio Preto apreendeu 250 quilos de tabletes de maconha na madrugada de ontem. Houve perseguição e o carro que eles usaram e que era roubado foi abandonado em um canavial. A polícia conseguiu prender 2 dos suspeitos. Esses são os destaques de hoje, Luciano. Uma boa tarde. Obrigado, Stephanie. 6 gatos foram encontrados mortos por envenenamento na Avenida João Gonçalves Leite, no Jardim Alvorada, em Votuporanga. O presidente da Sociedade Protetora dos Animais, Leonardo Brigagão, fez um boletim de ocorrência para que o caso seja investigado pela polícia. Em uma rede social, ele lamentou o aumento da violência contra animais na cidade e disse que essa é uma forma cruel de matar, já que, segundo ele, o animal sofre muito. O envenenamento de animais está previsto na Lei de Crimes Ambientais. A pena prevista é de detenção de 3 meses a 1 ano e o pagamento de multa. E enquanto uns agridem o meio ambiente, outros lutam a favor. Em Votuporanga encontramos um exemplo desse. Você vai conhecer agora o Adailson, que há alguns anos tem lutado pela preservação da natureza. Já fez denúncias e hoje trabalha com música. E é com a cultura que ele tenta mudar a realidade do desmatamento. Luthier por profissão, compositor e cantor por vocação e defensor do meio ambiente por paixão. É assim que Adailson de Votuporanga se apresenta. Foi vendo o pai desmatar a natureza no passado que Adailson se incomodou e passou a defender o meio ambiente. Essa minha paixão por meio ambiente surgiu a partir de ver o meu pai derrubando árvores, que foi uma coisa que na minha infância eu vi muitas vezes. E na verdade a minha luta é mais de conscientização do que de apelação, porque as pessoas não gostam de ser interpeladas destruindo o meio ambiente. E desde então, Adailson tem feito de tudo. Da oficina de consertar instrumento musical que tem em casa, fica de olho no que acontece na cidade. Há alguns anos, como motorista, também ajudou a preservar muitas áreas naturais da região.
Para ele, o que importa mesmo é lutar pela sobrevivência desses espaços. Eu já acho que não é mais nem meio, é menos de um quarto de ambiente. Eu passava nas estradas e via inúmeros problemas com devastação e eu tinha por obrigação avisar os órgãos competentes para que isso não ocorresse. E essa vontade em mudar a história da degradação do meio ambiente fez com que Adailson inovasse. Depois de tantas denúncias, de bater em muitas portas, ele encontrou uma nova maneira de chamar a atenção. Hoje é compondo e cantando que ele leva a consciência para a população. Tudo será alegria nessa imensidão. Não haverá vandalismo em cima desse chão. São nas letras da música que Adailson dá aquele puxão de orelha em quem não se importa muito com a preservação. Essa minha luta escrevendo as letras, as composições, para chamar a atenção do pessoal, é porque você abrange um número muito maior de pessoas. Quando você chega com uma certa polêmica, as pessoas sentem aquilo na alma. Trabalho que é acompanhado de perto por Lucas. O empresário é amigo e fã do Adailson há 10 anos. Ele também quer que as sementes desse trabalho deem ainda mais frutos. Bacana de vir conversar com o Adailson, que você não vai conversar sobre instrumento musical ou música. Vai além disso. Se você sentar e conversar política com ele, você vê que o cara tem uma mentalidade boa sobre isso, consciente, cultura, arte, é sempre algo muito além do óbvio e que você passa a tarde toda conversando com ele. Cada vez que vem aqui é um aprendizado diferente. E a luta é incansável, seja em casa, na rua, onde estiver, Adailson tenta fazer o papel dele. O meio ambiente é tudo que nós temos de resto. Sem isso, o mundo se acaba, com certeza. Mesmo que pouco nos resta, ainda há esperanças de refazer as florestas pensando em nossas crianças. Tá aí um belo exemplo. E falando em belos exemplos, na segunda-feira tem estreia aqui no TV O Jornal. O tema é o câncer de mama, ou melhor, a luta contra o câncer. Você vai conhecer exemplos de mulheres guerreiras que venceram esta batalha contra a doença. Vem aí a série Sobreviventes. Eu perdi minha avó com 5 anos de idade, eu perdi minha avó com câncer de mama. Ela não teve a oportunidade que a gente tem hoje da cura, né? Então, por esse motivo, eu venho fazendo acompanhamento desde antes dos 40 anos. Então, foi aonde a minha médica falou, olha, tem um câncerzinho, então a gente precisa... É tratável e é curável, mas a gente não pode deixar de fazer o tratamento. A hora que eu cheguei lá, ele falou para mim assim que era o câncer. Aí ele falou assim, não, mas você... Aí eu já abri a boca, comecei a chorar, né? Aí fiquei desesperada. Aí todo mundo me ajudou. E assim, chega um momento que você não tem para onde fugir. Você tem que enfrentar ou enfrentar. Às vezes você cai para a real do que a gente passa, né? E agora, eu olho assim, que às vezes tudo que eu passei, será que sou eu mesmo? Será que é Marlene? A vida, assim, não é fácil, quem faz esse tratamento. Vida. Vida acho que é o que todos nós queremos. Está imperdível, é a partir da próxima segunda-feira, aqui no TV O Jornal. Milhares de brasileiros convivem com colesterol alto. O mais preocupante é que muitas vezes esse tipo de doença não apresenta sintomas. Nesta reportagem você vai ver como combater e se prevenir deste problema.
Foi só depois de um exame de rotina há 8 anos que Eva descobriu que a irmã estava com colesterol alto. Desde então, Neide convive com a doença. Como não apresenta sintomas, os cuidados devem ser redobrados. Qualquer descuido na alimentação e os exames dão alterados. Então, evitamos, ela passou a tomar leite só desnatado, uso mais de legumes, verduras e cereais. Mesmo assim, pela não estar praticando o exercício físico, que teria que ser constante, rotineiro, então a gente tem que passar a alimentação, né, para amenizar e com a medicação. Com uma alimentação balanceada, recentemente ela perdeu 3 quilos. E com a ajuda da medicação, o colesterol está sob controle. Assim como a Eva, mais de 57 milhões de brasileiros têm pelo menos uma doença crônica não transmissível, de acordo com uma pesquisa do Ministério da Saúde. Entre as doenças, a alta taxa de colesterol, que está associada a fatores de risco como o sedentarismo, o excesso de peso e o tabagismo. A doença, conhecida por silenciosa, não apresenta sintomas. O paciente geralmente descobre que as taxas estão altas quando faz um exame. Tendências genéticas ou hereditárias também podem contribuir para o aumento do colesterol. O diagnóstico, por ser uma doença silenciosa, o diagnóstico ele é feito através de exames. Pacientes jovens, crianças, no caso, quando você tem uma história familiar importante de colesterol, quando você tem o uso de medicamentos que podem aumentar, que podem alterar o perfil lipídico do paciente, como corticoide, imunossupressores, esses pacientes você investiga mais cedo, você faz o exame uma idade bem mais nova. O resto dos pacientes você tem que investigar conforme cada caso. É muito específico. Paciente obeso, paciente que não faz atividade física, que você vê que ele tem um risco, o diagnóstico é sempre feito através de exames laboratoriais. Para o controle da doença, é ideal que o paciente adote hábitos saudáveis. Caso contrário, comprometimento na área cardíaca relacionado a infarto agudo. Na parte cerebral você tem o risco do AVC, do acidente vascular cerebral, e na parte renal o risco da insuficiência renal. A gente sabe que ela agride todas as artérias, é uma doença difusa, multifatorial, mas que ela tem preferência pelas artérias de médio e grande calibres. E de acordo com especialistas, é importante lembrar que a partir dos 40 ou 50 anos, as chances de algum evento cardiovascular aumentam tanto nos homens como nas mulheres. Se a pessoa fuma, tem hipertensão, colesterol alto, diabetes e obesidade, os riscos podem ser ainda maiores. No caso da pressão alta, o risco sobe 30%. E geralmente não há sintomas. É importante ficar atento. E por meio do sistema objetivo de ensino, a Unifev abre inscrições para o 2º simulado aberto do Enem. As informações com a estudante Gabriele Ferreira. O 2º simulado aberto vai ser realizado neste fim de semana. Sobre o assunto, eu converso com o coordenador do ensino médio do Colégio Unifev, professor Nelson Bueno. Como vai ser realizado o simulado? Bom, o simulado vai acontecer em 2 etapas, nesse sábado e no próximo domingo. Então, dia 22 e dia 23 de agosto agora. Então, nós teremos as provas dos mesmos horários que acontecem como se fosse no Enem. Então, os portões vão ser fechados às 13 horas, os alunos vão se dirigir às salas de aula e nós começaremos as provas às 13h30. No primeiro dia vai das 13h30 até as 18 horas e no segundo dia, no domingo, vai das 13h30 até as 19h, porque tem a redação também e demora um pouquinho mais. Qual a importância dele? Bom, todos os alunos precisam treinar. Quanto mais treinamento tiverem, melhor vai ser para o aproveitamento deles no dia do exame do Enem, realmente. É uma prova desgastante, se ele não estiver preparado, às vezes uma questão assim, de cansaço, ele já vai perder um pouquinho de pontuação lá no dia do exame final, realmente. Então, esse treinamento que eles fazem é importante para eles já ir acostumando com o tempo, com a sede, com a fome, com tudo isso que vai acontecer no dia da prova. Quem pode participar? Todos os alunos que pretendem participar de vestibular, qualquer que seja ele, pode participar, não tem problema. Então, mesmo que ele tenha já terminado o ensino médio, não tem problema nenhum. E qualquer aluno, na escola particular, na escola pública, não tem problema nenhum. As inscrições são gratuitas, então qualquer pessoa pode fazer. Como elas podem ser feitas?
exclusivamente pelo portal do Objetivo, né? Já que nós somos afiliados ao Objetivo, né? Então todas as inscrições são feitas pelo Objetivo, www.curso-objetivo.br. Só isso, né? E aí fica tranquilo, tá? Obrigada pela entrevista. Então, reforçando, as inscrições podem ser feitas até o dia 21 pelo site curso-objetivo.br. Gabriele Ferreira para o TV O Jornal. E o Memorial da Unifev recebe até o próximo dia 27 de agosto a exposição do artista plástico Fábio Bock Neto, intitulada Catarse. O evento conta com a exibição de desenhos produzidos pelo profissional através de manchas de café e vinho. As obras foram apresentadas recentemente em uma das mais renomadas bienais do mundo, a Belgrade Biennale, na Sérvia. A mistura de traços impressiona. Técnica surrealista ou cubista, quem sabe, faz parte da exposição Catarse, que significa transformação. Colocar no papel sentimentos mais estranhos ou verdadeiros. O responsável pelas obras é o artista plástico, pintor, desenhista e escultor votuporanguense Fábio Bock. Eu não tenho um estilo definido. Cada obra minha é única. A inspiração vem do dia a dia, dos sonhos, né? Mas é mais do dia a dia mesmo. Eu coloco tudo que eu estou sentindo para fora. E aí eu completo o papel. As peças chamam a atenção pela simbologia que elas representam. Nessa, por exemplo, as touradas, a opinião contrária do artista ao uso de animais para a diversão e também a morte. Muitas vão além e ele utiliza elementos como o vinho e o café para compor o cenário. Então, eu estava tomando café, pensando num desenho para fazer, né? Aí, na hora que eu levantei da mesa, desisti de desenhar, a xícara tombou e surgiu a mancha. E aí, dentro da mancha, eu comecei a desenhar. E aí, eu até dei um novo estilo, assim. O café, o que a gente faz na hora que acorda? A gente toma para despertar. Então, o café está sendo utilizado para despertar, né? E o vinho é a parte sagrada. Então, o espírito precede a matéria nas minhas obras. E não pense que tanto talento é o resultado de cursos na área. Pelo contrário, o dom vem de infância. E Dona Dalva, mãe de Fábio, reconhece e fica emocionada só de falar. Porque, é muito bom, é muito bom. Sempre o desenho dele foi diferente dos outros. Ele nunca desenhou aquele caminhãozinho quadradinho. E sempre ele gostou de desenhar moto, carrinho, avião. Sempre os detalhes, assim. Tem uma perua que ele desenhou que é perfeita. E é preciso dar asas à imaginação para conseguir entender os diversos significados de uma única peça. São tantos detalhes que, para uma obra ficar pronta, ele gasta em média 15 horas. Para divulgar o trabalho, ele participou no mês de junho de uma das mais renomadas bienais do mundo, na Sérvia. Levou para lá 7 das suas criações e um pouco do seu estilo. Cada uma foi avaliada em R$15 mil. Em julho eu levei para a Sérvia, eu fui convidado para a Bienal da Sérvia, né, na cidade de Belgrado. E eu levei 7 obras que está sendo exposta aqui. E foi uma experiência assim única, porque eu conheci muitas pessoas importantes do país. Eu, como um artista desconhecido até então, saí nos jornais do país, né? Então foi bem bacana. E quem vem conhecer, fica encantado. Eu achei muito lindo, por causa que tem várias figuras, tudo dentro de uma só, né? Parece que tem um apelo religioso, meio da Índia, assim, eu também achei. Achei muito lindo. Bem diferente, né? Bem diferente, nunca tinha visto assim. Muito lindo. Sobre os traços, que parece que cada desenho mostra uma história que está acontecendo. Eu adoro essas obras de arte. E a visitação ao memorial é de graça e aberta aos alunos da instituição e à comunidade em geral. O horário de funcionamento é das 6h30 às 10h30 da noite, de terça a sexta.
Excepcionalmente, às segundas-feiras, o local funciona da 1h30 da tarde às 5h30. Interessados em expor no Memorial da Unifev devem entrar em contato pelo telefone 3405-9999. O ramal é o 911. Refis 2015, mais de 3 milhões de reais foram arrecadados por meio do Programa de Recuperação Fiscal de Votuporanga este ano. Segundo o balanço divulgado pelo setor de Controladoria e Finanças do município, 2.700 renegociações foram realizadas entre 1º de junho e 14 de agosto. Muitos contribuintes aproveitaram o desconto de até 90% nos juros e multas e quitaram o débito à vista. Pouco mais de R$1 milhão já entraram nos cofres da Prefeitura. De acordo com o setor de finanças, o refis deste ano manteve a média do último programa, realizado no município em 2013, quando foram arrecadados R$3 milhões. E no próximo bloco tem esporte, os comentários esportivos de Josiano Garofolo. Não sai daí, a gente volta já. Sol entre muitas nuvens, mas nada de chuva. Vamos ver agora como ficam as temperaturas na nossa previsão. O vento mudou de direção com a passagem de uma frente fria sobre o estado de São Paulo e que agora sopra do mar. O predomínio é de muitas nuvens ao longo da manhã, mas o tempo fica firme e não chove em várias regiões. Para quem vai para a capital paulista, a previsão para esta quinta-feira é de céu nublado e com possibilidades de garoa. As temperaturas ficam mais baixas, a máxima não passa dos 20 graus. Em São José do Rio Preto, a previsão para esta quinta-feira é de predomínio do sol, com algumas nuvens, e não chove. A máxima pode chegar aos 26 graus. E em Votuporanga e toda a região, nesta quinta-feira, amanheceu mais fria. Mas a previsão para agora à tarde também é de tempo mais firme e, como dito, de temperaturas mais amenas. Os termômetros variam entre 13 e 28 graus. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Em São José do Rio Preto, há vagas de estágio nas áreas de administração, engenharia de alimentos e ciências contábeis. O PAT fica na Rua Preciliano Pinto, 3.300. O telefone é 17 3211 2966. Já em Catanduva, as vagas são de auxiliar de contabilidade, operador de caixa e empregado doméstico. O endereço do PAT é Avenida Comendador Antônio Stocco, 537. Em Santa Fé do Sul, há vagas de representante comercial, camareiro e mecânico. O posto de atendimento ao trabalhador fica na Rua 11. O número é 1220, no centro da cidade. E agora chegou a hora do esporte. Josiano Garofolo já está aqui. Josiano, teve jogo ontem, eu não reparei. Vamos falar do quê? De vôlei, basquete? Acho melhor falar de outro esporte. Vamos falar de Copa do Brasil, Luciano. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que acompanha o TV Jornal Primeira Edição. Teve jogo e teve derrota do seu Corinthians, jogo pela Copa do Brasil. Ontem vários jogos, começou a fase de oitavos de final. Jogos decisivos agora, serão duas partidas para decidir aí quem passa para a próxima fase. E nesses jogos teve o clássico Santos e Corinthians na Vila Belmiro. E deu Santos, vou falar, o time do Santos, aliás, eu acho que o Santos estava bem no jogo sim, só que o Corinthians muito abaixo do que vem rendendo no Campeonato Brasileiro. Quem marcaram os gols do Santos foi o Gabriel e o Marquinhos Gabriel, mas o grande destaque mesmo foi o Lucas Lima, o craque do jogo, aliás, foi recentemente convocado para a seleção brasileira, o Lucas Lima do Santos, e tá aí, 2-0 para o Santos na Vila Belmiro, agora vai para São Paulo, o jogo de volta, é hora do Corinthians mostrar sua força mesmo e bem preocupado porque o atacante, o Luciano, deixou o campo lesionado, ele fez 3 gols em 5 jogos, aliás, 5 gols em 3 jogos, Luciano tinha sido... foi fundamental nas últimas rodadas para o Corinthians no Brasileirão. E tem mais jogo também. Só volta em 2016, é só ano que vem, machucou grave, exatamente, né? Joelho. Infelizmente. E tem, ontem à noite também, falando de paulistas, teve o jogo também
do Palmeiras contra o Cruzeiro. Foi a hora do Palmeiras fazer aquela revanche daquela derrota do Campeonato Brasileiro. Só que acabou tomando um gol dentro de casa, e isso na Copa do Brasil é muito ruim. O Palmeiras venceu por 2-1 e agora um 1-0 que o Cruzeiro faz no jogo de volta já classifica o time mineiro. Destaque desse jogo foi um lance que o Dudu acabou derrubando o treinador Vanderlei Luxemburgo, que está até com suspeita de lesão, Luciano. Foi um lance bem inusitado do jogo. E falando ainda de Copa do Brasil, tem jogo hoje à noite também. O São Paulo enfrenta o Ceará às 9h30 da noite. Ceará, que é a diferença. O São Paulo, enquanto está ali no grupo, que luta até para ser campeão brasileiro, para Libertadores, o Ceará já está na Série B, lutando para se manter na divisão, para não cair para a Série C. Então, nesse sorteio, o São Paulo, teoricamente, foi beneficiado. Só que a gente sabe que o São Paulo está pressionado, então, se surgir a zebra nesse jogo, vai ser uma loucura mesmo para o São Paulo. Isso aí, Josiane, e tem futebol americano aqui em Votuporanga, né? A equipe da cidade joga. Exatamente, Votuporanga tem um time de futebol americano, é o Votuporanga Mohawks. Tem um jogo agora no próximo domingo, dia 23. O jogo é contra a equipe do Defenders, é um jogo amistoso que acontece lá no campo de Simonsen, Luciano. Qualquer pessoa pode ir lá participar, conhecer um pouquinho mais de perto. Não é cobrada a entrada. E o pessoal está aqui divulgando, pedindo a divulgação. Em 2014, esse time do Votuporanga Mohawks disputou a Copa Anhanguera de futebol americano. Tem uma parceria com a Secretaria Municipal de Esportes. O pessoal pode chegar lá, quem quiser aprender um pouco mais dessa modalidade, pode. O pessoal tem as portas abertas e está aí o convite. Então, jogo no domingo, lá no campo de Simonsen, aberto para a população. Esse jogo às 10 horas da manhã do Votuporanga Mohawks. Isso aí, Josiano, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã. E o TV O Jornal de hoje fica por aqui. Outras informações logo mais às 6:45 da noite com Ana Paula Bimoradi no TV O Jornal, segunda edição. Para você uma ótima tarde e até amanhã.